Ok, meus amados, de volta estamos para dar continuidade ao nosso estudo de variedades linguísticas, hein? Vamos lá, professor Fernando Santos, professor de língua portuguesa da turma de 9º ano, ensino fundamental, canal Educação. Vamos juntos, vamos dar continuidade aqui. Olha só, né? Nós temos um texto ainda, né? Agora esse texto é do Bagno, 1999. Vamos ver aí o que é que o Marcos Bagno nos fala lá na página 18. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como o correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior à outra. Vale muito ressaltar isso aqui, ó. O senso, olha aqui, Andressa, olha. O senso linguístico diz que não há variação superior à outra, viu? Não há. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população, não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo, né? Vou repetir aqui. O senso linguístico diz que não há variação superior à outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população, não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Não implica. Se não implica, as variações deverão acontecer por diversos fatores que nós já elencamos aqui. Fatores regionais, sociais, econômicos, temporais, chamados de históricos, né? Bom, vamos lá. Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos inferir. Eu amo esse verbo inferir. Exceto. Então, eu tenho aí algumas informações, A, B, C, D, E, e ele quer uma que não esteja em consonância com o texto do Marcos Bagno. Tá? Então vamos lá. A língua deve ser preservada. A língua deve ser preservada. A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Como é que é? A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. Rapaz, a língua ser um instrumento de opressão, meu Deus do céu. Essa letra A é absurda, né? Eu acho que vai ser a letra A a resposta. Vamos continuar. As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Opa, lindo, hein? As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Perfeito. Letra C. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão. Opa, lindo. Além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos sociais. Lindo. Perfeito.
O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Lindo. Não. Letra E. Em consonância com Bagno, não podemos confirmar, ou melhor, afirmar, que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Lindo. Ah, professor, então vamos marcar a letra A. Vamos marcar a letra A. Porque a letra A é algo simplesmente absurdo. Não é a letra E, não. A resposta é a letra A, viu? Esse gabarito está errado aqui. Ele quer o fragmento, né, que é exceção. Então, a resposta é a letra A. A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Não. Nada de opressão. Nada disso. Tá? Só para confirmar aqui. Resposta letra A. A letra E está perfeita. De acordo com Bagno, nós não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Sim. Perfeito. Perfeita a letra E. Então, resposta letra A. A próxima questão. Assinale a alternativa que contém uma informação falsa em relação ao fenômeno da variação linguística. Vamos lá. Falsa, ele quer uma falsa. Letra A. A variação linguística consiste no uso diferente, num outro modo de expressão aceitável em determinados contextos. Ok, lindo. A variedade linguística usada num texto deve estar adequada à situação de comunicação vivenciada, ao assunto abordado, aos participantes da interação. Ok. As variedades que se diferenciam da variedade considerada padrão devem ser vistas como imperfeitas, incorretas, inadequadas. Olha, se você é preconceituoso com a língua, você analisa essa letra E dessa forma aí, tá? Isso aí retrata o preconceito linguístico. Ele quer a falsa? Pois é a letra C. A letra D. As línguas são heterogêneas e variáveis, e por isso os falantes apresentam variações na sua forma de expressão, proveniente de diferentes fatores. Sim. Proveniente de diferentes fatores. Sim. Perfeito. Resposta letra C. Ok? Vamos então continuar, né? Questão de número 5. Vamos lá. Questão 5. Essa questão que nós já fizemos na aula passada, né? A resposta é letra A. Vamos para a próxima aqui. Essa daqui também nós já fizemos, tá? Essa daqui também nós já fizemos. Ok, vamos para a próxima. Foi que houve aqui que nós... Pronto. A questão próxima é esta. Aqui eu tenho um texto. Borges falou e disse: por que o Senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever, e reescrever, e revisar, e acrescentar, e suprimir, e reescrever, e consertar palavrinhas, e revisar, e reescrever. Olha aí. Olha o texto. Porque quando você tem um texto na mão, você está o tempo todo achando que ele não está perfeito, né? E fica procurando erro né? Você sempre, né, está ali ligado, achando que precisa melhorar algo. Bem interessante, né?
Por que o Senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar, e acrescentar, e suprimir, e reescrever, e consertar palavrinhas, e revisar e reescrever. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio de quê? Olha o que é que essa questão está querendo. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio de quê? Ou seja, onde é que eu tenho aí o rigor da língua padronizada? A letra A diz, do emprego do pronome demonstrativo esse, em, porque o Senhor publicou esse livro. Esse livro. Por que o Senhor publicou esse livro? O livro está aqui na mão do falante, não é? E quando o objeto está próximo de quem fala, o pronome que eu emprego é esse ou é este? Vamos ver já já, tá? Depois que nós dermos a resposta aqui, nós vamos fazer alguns comentários. Letra B. Do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrever ló. Epa! Escrever o que? O livro. Perfeito aqui, né? Ló. Inclusive, aí é um elemento de referenciação, né? Anafórico. Esse ló retoma livro. E quem escreve, escreve algo. Perfeita a gramática aí. Letra C. Do emprego do vocativo meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor. Não, nada a ver. Esse meu filho aqui é um termo apenas utilizado para chamar a atenção. E a letra D fala da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar, e acrescentar, e suprimir, e reescrever, e consertar palavrinhas, e revisar, e reescrever. Muito bem. E aí, você vai perceber que a resposta adequada é a letra B de bola, como nós já havíamos colocado. Turma, quando você trabalha com pronomes demonstrativos, tá? Existem os demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, isto, aqueles que têm a letra T. Os de segunda pessoa, esse, essa e isso. E os de terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo. Com relação ao objeto a que você se refere, quando o objeto está próximo de quem fala, deve-se usar o pronome de primeira pessoa. E o pronome de primeira pessoa não é esse, é este. Então, o entrevistador, estando com o livro na mão, está, portanto, próximo dele, e ele é o falante, o emprego adequado não seria esse, seria este. Ok? Por isso que a letra A está errada. E como ele quer aquela que está rigorosamente em consonância com a norma padrão, aí você coloca aí a letra B. Esse ló, que é um pronome pessoal, oblíquo, átono, ele retoma a palavra livro. Para você não repetir, para escrever o livro, né, você usou o ló, que na linguagem coloquial esse ló corresponde a ele, para escrever ele. Ele quem? O livro. Quem é ele? É o ló. Perfeito? Resposta da questão, letra B. Próxima. Vovô. Vovô,
Você é muito simpático. Uma bonitona aí, né? Falando aí com esse senhor, que ela chamou de vovô. Mas é antiquado demais para mim. Aí ele utiliza aqui uma variação diacrônica. De onde vossa mercê tirou essa ideia? Olha que legal, ó. Olha a bonitona aqui, ó. E ela tá até simpática, né? Com esse senhor de certa idade. Olha o tamanho do nariz dele aqui. Parece com o meu nariz aqui. Grande para danar. Hein? Vovô, você é muito simpático. Mas é antiquado demais para mim. Né? Você é muito antigo. De onde vossa mercê tirou essa ideia? Vossa mercê. Né? Que já foi vós mercê, já foi você, e hoje é apenas um Czinho. Você vem, você vai, você quer, você fica, você pode. Né? Pronto, aí está. Na tira, a presença do termo vossa mercê na fala do vovô revela o que, turma? Vamos lá. Letra A. Variedade de língua arcaica para deixar claro à interlocutora a importância da diferença de idade. Letra B. Respeito excessivo dele ao dirigir-se à interlocutora para contestar a ideia de que é antiquado. Letra C. Diferença de usos linguísticos entre as gerações, corroborando a avaliação da interlocutora sobre ele. Corroborando. Né? Ratificando, confirmando. Muito bonita a letra C. Intolerância da interlocutora com ele, cuja linguagem se mostra tão informal quanto a dela. Não. Opção por uma linguagem mais à vontade para agradar a interlocutora, que mostra ter princípios. E aí? O que é que você me responde aí? Né? Eu vou deixar um minutinho na tela para você reavaliar os itens propostos, tá bom? Valendo na tela 1 minuto. Beleza, galerinha. Olha aí. Olha a resposta linda. Diferença de usos linguísticos entre as gerações. Eu não falei para vocês que era a variação diacrônica em consonância com o tempo. Vossa mercê, vós mercê, você, se. Né? Por isso que a letra C é a resposta da questão. Perfeito? Perfeito. Turma, questões sobre variações linguísticas, acredito que vocês não terão problemas, tá? Acredito que vocês não terão problemas. Vamos ver aqui, H, o horrível. O certo é tomate, mas eu digo tomate. Eu digo leite. Eu digo leite. Tomate, leite. Tomate, leite. Quem são eles? Não sei, mas eu prefiro costeletas e vinho. Ai, meu Deus do céu. Olha só, o pessoal questionando aí
a forma correta de pronunciar a palavra. Não é? Isso aí é um fator, turma, regional. Regional. Não é? É uma variação diatópica. Qual é o correto? É dia ou dia? Qual é o correto? É tia ou tia? Qual é o correto? É mainha ou mamãe? Painho ou paizinho? Isso é uma questão diatópica. O pessoal aqui no sul do estado, São Raimundo Nonato, utiliza muito o di, o ti e o maninho e o painho, né? Nós aqui, região mais central, usamos papai, mamãe, ou então pai, mãe, tia, dia, né? Aí, qual é o correto? Tomate ou tomates? Leite ou leite? Né? Muito bem. As variações linguísticas permitem a evocação de certos aspectos de determinada parte do país. Olha aí, de determinada parte do país, produzindo efeitos conforme o ouvinte ou o leitor, seja ou não dessa região. Não falei que era uma questão regional? Nos quadrinhos, a variação linguística é de natureza fonética, lexical, morfológica, semântica ou sintática. Turma, não é a forma de pronunciar. Então, a natureza dessa variação é o quê? Diga para mim aí. Diga. É o emprego de alguma palavra? É mandioca, é aipim? É um aspecto morfológico, a forma da palavra? É com o sentido dela? É com a função que ela desempenha dentro do período? Ou é o aspecto fonético, de sonoridade? Lembra que eu falei dia e tia? Dia e tia? Então isso aí é um aspecto fonético. Fonético! Resposta, letra A. Tranquilo? Tranquilo. Lindo? Perfeito. Próxima. Texto para as questões 12 e 13. Ah, legal. Né? Você sabia que nada na língua é por acaso? O Marcos Bagno já dizia isso. Nada na língua é por acaso. Você sabia que o nome... que muitas pessoas trocam o R pelo L? Isso é em decorrência, sabe de quê? Durante muito tempo, alguns vocábulos que apresentavam o encontro consonantal com BL foram, né, ao longo do tempo, se transformando, né, de L para R. Então, a palavra branco que nós usamos hoje, no latim, ela era, sabe como? Blanco. Era BL. E com a evolução da língua, mudou de BL para BR. Aí pessoas que não conseguiram evoluir junto, continuaram lá. Isso é de acordo com a teoria do Marcos Bagno, linguista. Bicicleta, concrete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Vim devolver o seu papagaio. Algum problema? Aí você sabe também que o elemento ele é fruto do meio, né? Se você mora, né, com pessoas que utilizam a língua de uma determinada forma,
A tendência é você utilizar a língua da mesma forma. É natural. Isso é natural. E esse pequeno texto aí, ele informa, né, esse tipo, né, de linguagem, né, para a gente. Ora, o papagaio estava aí com esse rapaz. Era o vendedor do papagaio. E como é que ele utiliza? Algum problema. Problema. Né? Ele troca aí o R pelo o L pelo R. Ele transfere o R para a sílaba seguinte, problema, né? E troca de novo o R por L. Aí o papagaio, meu amigo, papagaio é papagaio, né? Repete, né, aquilo que ele ouve. Bicicleta, cocrete, cardeneta. Entenderam aí, né? Olha só. De acordo com a última cena, o que provocou a maneira como o papagaio repete as palavras foi a comunicação formal? Foi. Foi a convivência com o homem? Foi a amizade com o seu ex-dono? Foi a indignação da mulher? E a questão seguinte: é possível concluir que a linguagem que a mulher usou para se comunicar é formal, gíria, coloquial ou caipira? Vamos lá? Eu tenho duas questões, né? Eu vou disponibilizar 2 minutinhos para vocês pensarem, tá bom? Na tela, valendo 2 minutes. Ok. Olha aí como tá fácil demais, hein? Bicicleta. Cada um de nós já encontrou um colega com essa pronúncia, né? Bicicleta. Cocrete. Eu não tenho problema nenhum. Eita, turma. Vamos lá. De acordo com a última cena, o que provocou a maneira como o papagaio repete as palavras foi a convivência com o homem, claro. Né? A mulher comprou o papagaio. O papagaio começou a falar, a trocar o L por R. Aí ela vai devolver para o homem que vendeu o papagaio para ela. E aí o homem utiliza a mesma coisa, troca o L por R. É a convivência. Convivência com o homem. Pronto.
Resposta letra B de bola. É possível concluir que a linguagem que a mulher usou para se comunicar é o quê? Vamos olhar aqui a linguagem da mulher aqui. Vamos lá. Nossa, ele fala tudo errado. Ela é preconceituosa com a língua, né? Vim devolver o seu papagaio. Muito bem. É formal? É coloquial? É caipira? Não, está mais por dentro da formalidade, né? Mas não é gíria, não. Né? Não é gíria, não. Não é gíria, não, viu? É formalidade. Perfeito. Resposta letra A. Formal. Próxima. Ah, papai. E aí nós aproveitamos e vamos aqui falar de funções da linguagem, tá bom? Vocês sabem quais são as funções da linguagem? Aproveitar aqui esses 25 minutos que nós temos para falar das funções da linguagem e fazer algumas questões envolvendo as funções, tá? Para melhor compreensão das funções da linguagem, torna-se necessário rever os elementos da comunicação, né? Existe aquele elemento que emite a mensagem, é o emissor. Existe aquele que recebe a mensagem, é o receptor. A mensagem é o conteúdo, né? Esse conteúdo, né, apresenta um código que deve ser comum aos dois elementos. Fala-se sobre um assunto e essa mensagem é enviada por um canal. Tá bom? É enviada por um canal. Então, ó, nós temos o emissor, aquele que emite, codifica a mensagem. O receptor, aquele que recebe, decodifica a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. O código é o conjunto de signos usado na transmissão e na recepção da mensagem. O referente é o contexto relacionado a emissor e receptor. É o assunto, né? O canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Uma observação que eu coloquei aqui, que as atitudes e as reações dos comunicantes, os gestos, as expressões faciais, são também referentes e exercem influência sobre a comunicação. Tá bom? Porque quando você faz uma cara feia, falando algo e, né, dá aquela franzida na cara, né, aquilo também faz parte, né, da informação. E aí nós temos cada função da linguagem atrelada aqui a um elemento da comunicação. Nós temos a função emotiva, que tem como base, né, o emissor, a função conativa, atrelada ao receptor, função poética, associada à mensagem, a função fática, associada ao canal, a função referencial, associada ao referente, ao contexto, ao assunto, e a função metalinguística, associada ao código. Tá bom? Então, ela está centrada aí no código, a função metalinguística. Então, vamos lá. Rapidamente, tá? Vamos fazer aqui rapidamente aqui essa revisãozinha sobre as funções da linguagem. Bem, a função expressiva, também chamada de emotiva, ela é centrada no emissor. Ela manifesta uma expressão altamente subjetiva, uma emoção ou ponto de vista. As interjeições e as reticências são sinais muito reveladores dessa função. E é claro, se você emite o seu posicionamento, né, você vai usar muito a questão do eu, o elemento de primeira pessoa. Então você vai ter verbos da primeira pessoa, pronomes de primeira pessoa. A pontuação que você vai utilizar é aquela responsável pelos sentimentos. Professor, entendi. Né? Tenho um pouco de medo. Nós chamamos, olha aqui o verbo na primeira pessoa, olha o pronome de primeira pessoa,
verbo na primeira pessoa, tá bom? São, né, algumas das características. Vou resumir. A função emotiva é aquela que está atrelada às emoções e sentimentos do emissor, de quem transmite a mensagem. Então é o ponto de vista dele, é o sentimento dele. Por isso que tem o emprego lá da primeira pessoa. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Observe aí, né, que na composição do Milton Nascimento, né, ele fala das suas emoções, dos seus sentimentos. Veja aí em destaque pronomes de primeira pessoa, verbos da primeira pessoa. Tá? Então, é um texto altamente representativo da função emotiva. Vamos lá. E a função referencial, turma? Bem, além desse nome referencial, ela também é cognominada de informativa ou ainda denotativa. Essa entrada no referente ocorre quando o emissor procura oferecer informações da realidade de forma objetiva, direta. Então, prevalece aí, predomina a terceira pessoa. É muito comum você encontrar isso aí naquelas notícias de jornal e também nos livros didáticos, né? Livros científicos. Ou seja, a pessoa que utiliza essa função, a função dela é apenas e tão somente transmitir a mensagem tal qual ocorreu. Da mesma forma. Sem tecer, né, posicionamentos. A ideia é só enviar a mensagem. A Prefeitura informa que na próxima semana será iniciada uma campanha de vacinação contra o sarampo para todas as crianças com idades entre 1 e 5 anos. Está aí, ó. 100 mil admitem já ter prejudicado o colega para se dar bem na carreira. São informações claras, diretas. Esta é a função informativa. A função apelativa, turma, ela está centrada no receptor, né? Ele tenta persuadir, né, o comportamento do receptor. E aí, se você está atrelado ao receptor, então você vai usar muito o pronome de segunda pessoa, tu, vai usar o você, que é um pronome de tratamento referindo-se à pessoa com quem você fala. Uso de vocativo, de verbo do imperativo. É muito usado, sabe onde? Nas propagandas, né? Quando se quer vender um determinado produto, se tenta mudar o comportamento do receptor. Olha só aí, beba Coca-Cola, bem gelada. Vire, cuidado com a água parada, evite a dengue. Veja aí, verbo no imperativo, vire, evite. Estão vendo as garrafas aí no caixote? Né? Se o caixote estivesse em outra posição, contrária, as garrafas estavam com a boca para cima, né? Quando você vira, todo o líquido que está na garrafa desce, a sobra, né? Porque o mosquito, ele adora essas águas paradas aí, né? E ele se reproduz exatamente aí. Então, né,
aí é um texto que quem elaborou está tentando mudar o seu comportamento. E você, que é o receptor, né, a tendência é admitir, aceitar, né, essa mudança. A função fática, ela está centrada, né, no canal. E a ideia aí é prolongar ou não o contato com o receptor. Ou então testar a eficiência do canal. Alô? Ei, alô? Eu, quando estou aqui dando aula para vocês, eu fico o tempo todo testando. E aí, turma? Compreendeu? Ei, nenenzinho, olha para cá, vem. Olha aqui. O tempo todo. Eu me lembro sempre, quando eu falo dessa função, de uma música do Paulinho da Viola. Acho que é dele a música. Sinal Fechado. São dois amigos que se encontram em um farol, né? Em um semáforo. E um para o carro do lado do outro. Né? E aí eles começam a bater um papo. E um quer esticar e o outro sempre querendo acabar com a conversa. Né? Olá, tudo bem? Eu vou indo e você, tudo bem? Eu vou indo pegar meu lugar no futuro, quem sabe, talvez. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Ou não sei de que, eu também só ando a 100. Quando é que você telefona? O sinal vai abrir. Precisamos conversar, aí vai. Né? E o outro, não, o sinal vai abrir, o outro querendo conversar. Você já se encontrou numa situação em que você está querendo sair e a pessoa querendo puxar assunto? Já, não já? Pois é, aquilo ali é a função fática da linguagem. Né? Alô? Quem fala? Oi. Eu, Calvin. Como vai? Um belo dia lá fora, não? Yes, yeah. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando, porque eu liguei. Aí, Calvinzinho aí, olha aí, testando o canal. Oi, eu quem? Calvin. A função poética é centrada na mensagem, turma. Revela recursos imaginativos criados pelo emissor. Né? Apresenta uma linguagem metafórica. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, em letras de música. Né? Quando você se preocupa com a estética, né, do texto, aquelas palavras que rimam, aquelas palavras que dão uma sonoridade, que dão um ritmo. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só. Era um homem bem vestido, foi beber num botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Olha aí, ó, como foi que ele saiu? Para um lado e para o outro. Olha, não, ele não seguia em linha reta. Né? Veja que esse texto, né, do Milor Fernandes é um texto que traz a função poética. Né? Como você distribui as palavras, né, para produzir um determinado sentido. Né? Olha aqui, esse texto aqui, muda a sua embalagem. Açúcar, tá aqui. Aí diz que o açúcar aqui, turma, ó, deixa você, né, meio gordinho, né? Aqui, ó, olha o umbigozinho aqui, tá? Então aí eu tenho função poética, só nessa imagem aí, função poética. Também ele tenta mudar o comportamento, né? Tem um pouquinho da função apelativa ou conativa, tá? É claro que em um texto você não tem apenas uma única função. Existe uma que predomina. Você pode ter 2, 3 funções em um texto, mas há uma que é predominante, viu? Olha esse tipo de provérbio aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Veja aí esse dura e o fura, né? O ritmo, a rima entre as palavras,
né? São características da função poética. E a função metalinguística é o seguinte: é aquela que se utiliza do código para explicar o próprio código. Você, por exemplo, tem uma palavra da língua portuguesa cujo significado você desconhece, aí você utiliza outras palavras da língua portuguesa para explicar o significado da palavra de língua portuguesa. Ou seja, é o código utilizando o próprio código. Você vai para uma peça teatral, está lá, né, a peça teatral falando sobre o próprio teatro. Isso é metalinguagem. Tá? Isso é metalinguagem. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ela está cá dentro, inquieto. Ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Ele fazendo poesia, falando sobre a própria poesia. O verso, né, que ele não consegue escrever, está dentro dele, né, mas no momento ele não consegue colocar para fora isso. Então aí o poeta falando da própria poesia, de como construir. Agora legal, a tirinha aí, olha só, do Jim Davis. Olá, meu nome é John R. Buckley, sou desenhista de animação e este é o meu gato, Garfield. Muito bem. Olá, meu nome é Garfield, sou o gato e este aqui é o meu desenhista, John. A nossa única preocupação é divertir você. O Garfield já fala comida, minha diversão é comida. Então veja que eles utilizam o quadrinho para falar do próprio quadrinho, como produzir o quadrinho e mostrar as personagens do quadrinho. E isso é exemplo de quê? De metalinguagem. Metalinguagem. É o código utilizando o próprio código. No caso aí o código, né? A linguagem dos quadrinhos, falando de como produzir o próprio quadrinho. Amar, verbo transitivo. Ter amor, afeição, ternura, dedicação, devoção, querer bem, amar os pais. Cuidado, viu? Em um mesmo texto, pode estar presentes várias funções da linguagem. O importante aí, turma, é saber qual a função predominante, tá bom? E aí, nós vamos fazer algumas questõezinhas, tá? É sobre função da linguagem, tá bom? Assinale a alternativa em que os termos em negrito do fragmento não contém ou contém traço da função emotiva. Na tela, 2 minutos para você pensar. Valendo!
Ok. Veja que ele está querendo aqui, onde não contém traços da função emotiva. Então, não vai ter lá aquela questão dos sentimentos, as emoções, ponto de vista, né? Os poemas, infelizmente, isso aqui é típico, né, da função emotiva. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório. Isso aí não é um ponto de vista, né, não é particular de quem está utilizando a língua? É. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar. Aí já não aparece. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos. Isso aqui é ponto de vista também, não é, turma? Então, a resposta que eu terei aqui é exatamente a letra C, tá? Cobaia de laboratório, nós já vimos, né? É quando você realmente, né, tem um ponto de vista já formado sobre algo. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório. Então, resposta à letra C. Mais uma. A questão é começar. Eu vou tentar já ir para o enunciado da questão sem ler o texto. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar a conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Ah, já deu a dica aí. Qual é a função da linguagem? Né? Quando você quer quebrar o gelo? É a função emotiva? Imagina aí, você vai encontrar uma pessoa e não tem intimidade com esta pessoa, mas vocês vão se encontrar. Você não consegue se manifestar, né, de forma solta junto a essa pessoa, e há necessidade de quebrar o gelo. Qual é a função da linguagem presente, turma? É a função emotiva? Referencial? Conativa, aquela que tenta mudar o comportamento? É uma função poética que burila, né, a palavra? Não, né? Aquela que vai quebrar o gelo é chamada de função fática. Função fática. Bem, aqui tem mais uma questão do Enem, 2 textos, né? O do Canto Guerreiro e o Macunaíma. Vamos lá. Eu vou ler a partir daqui. Valente na guerra, quem há como eu sou, quem vibra o tacape com a mais valentia. Não havia mais ninguém, dera tangulomangolo na tribo, tapanhumas. Aqui são algumas expressões, né, que não são muito comuns. Olha o que é que a questão pede. Considerando-se a linguagem desses 2 textos, verifica-se que a função da linguagem, rapaz, o nosso tempo hoje está curto, hein? Eu teria que fazer a leitura completa dos 2 textos, né? Mas vamos lá. Vocês têm os 2 textos em mãos aqui. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Lá do outro lado, não havia mais ninguém lá, dera tangolomangolo, do tribo Tapanhumas. Aí a função aqui é o seguinte, há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. Perfeita, né? Nós vimos lá, eu até destaquei. Turma, vou fechar por aqui, em outro momento a gente volta a trabalhar um pouquinho mais de funções da linguagem, variações linguísticas, elementos da comunicação, e até a próxima. Fui.